Pessoal, é com muito prazer que hoje nós vamos conversar de um tema extremamente importante para a nossa sociedade, que é a violência doméstica. Hoje nós temos o prazer, a honra de receber uma grande convidada, Nilma Coelho. Ela é mestre pela UFMG, ela é pós-graduada em Direito Processual Civil. A Nilma, ela é graduada em Direito, graduada em História. Foi membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Então, é uma pessoa que tem muito para nos dizer, muito para contribuir. Nilma, muito obrigado por aceitar esse convite, muito obrigado por aceitar conversar com a minha audiência. Eu que agradeço, né? É sempre um prazer a gente poder falar, né, para as pessoas nesses tempos, né? Queria também complementar que eu faço parte da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, MG, e faço também parte da Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos. A gente consegue falar da gente quando a gente fala dos lugares que a gente pertence, né? Bom, então hoje a gente vai conversar um pouco, né, sobre a violência doméstica. Sexta-feira, dia 7, a lei completou 14 anos, né, é uma lei de 2006, que foi promulgada aqui no Brasil. Eu vou contar um pouco como é que foi essa história, né, e é isso, espero que a gente possa aproveitar bastante e as pessoas que tiverem questões, dúvidas, vai colocando aí que a gente vai responder na medida do possível. Pessoal, eu quero dizer, né, reforçar o que a Nilma disse. Nós vamos ter aqui uma apresentação dela, mais ou menos 20, um pouco mais, 30, 40 minutos. Sobre esse tema, né? Ela tem muito para compartilhar, como eu disse. Vocês vão mandando as mensagens no chat, eu estou acompanhando ao vivo junto com vocês. Eu vou pegar as perguntas e vou direcionar a ela, tá? Todas as perguntas que forem feitas serão lidas por mim e a gente vai tentar responder todas. Tudo bem? Antes de iniciar a nossa conversa, eu gostaria de pedir para que vocês dessem uma olhada na nossa descrição. Lá tem o canal da instituição que a Nilma representa. Eles farão um grande seminário e é importante que tenha participação. É um canal da OAB com pessoas relevantes que têm muito a dizer. Vai ser um evento muito interessante, vai ajudar muito as pessoas que estão submetidas nessa realidade de violência, né, doméstica. Então é importante que você se inscreva. Não é um canal de jogo, não é nada, a gente não está te pedindo nada exorbitante. Vai lá, se inscreva e acompanhe com a gente, porque vai ser muito bacana. Se a gente conseguir um número bacana de inscritos nesse canal, para que a gente consiga chegar aí 100, 200 inscritos, a gente volta com a Nilma e a gente tenta trazer alguém da instituição dela também para conversar com a gente pouco antes desse grande evento que vai ocorrer no final desse mês. Então vai lá, se inscreve, se a gente conseguir chegar aí 100, 200 inscritos, a gente volta, talvez a gente convide a Patrícia, né, que é a promotora, que pode nos também contribuir bastante com essa discussão. Então, sem mais delongas, palavra com a Nilma. Obrigada, Alexandre. Então, eu iniciei dizendo, né, que a lei Maria da Penha, no dia 7, agora, né, de agosto, completou 14 anos, né. É interessante a gente dizer que não foi uma lei que foi uma benesse, né, dos nossos parlamentares, pelo contrário, né, essa lei resultou de uma punição que o Brasil recebeu, né, por não ser capaz, né, de ter leis, né, e de legislar naquele momento, com o objetivo de findar ou de preservar as mulheres, né. Então, aí a Maria da Penha, por que a lei, né, ela foi denominada Maria da Penha? Antes de dizer disso, quem foi a Maria da Penha, né, a Lei Maria da Penha é conhecida como a terceira lei, a melhor lei de violência doméstica do mundo, né, ficando atrás aí da Espanha e do Chile. E a lei, ela recebeu esse nome exatamente porque se tornou um caso das organizações, né, das Nações Unidas, né, da OEA, e
E aí, esse caso, né, ficou um caso emblemático no Brasil, que foi o 12.051, e então nós tivemos o Brasil, então, como resultado, que a Maria da Penha foi agredida durante 23 anos pelo marido, né? A Maria da Penha não era uma pessoa ela não era, assim, vamos dizer, uma pessoa pobre, né? Pelo contrário, era professora, o marido também, universitário, e ela viveu, né, 23 anos aí, e numa das agressões ela ficou paraplégica, e na outra agressão ele tentou matá-la com eletrocução, né, tentou asfixiá-la e eletrocutá-la, né, e sempre que ela ingressava com a ação, a defesa conseguia dizer que não tinham provas robustas, né, para condenar. Então tiveram que apelar para os direitos humanos, né, para a Corte Interamericana, e aí então o Brasil foi condenado, né, por não dispor de mecanismos suficientes e eficientes para proibir a prática de violência doméstica contra a mulher. Então, a reparação simbólica, né, imaterial à vítima pela falha do Estado em oferecer um recurso adequado para a vítima, e a adoção de políticas públicas voltadas para a prevenção, punição e erradicação, né, da violência contra a mulher. Então, vocês veem aí que a questão da lei, né, da Maria da Penha, ela não foi algo que foi concebido pelo nosso legislativo, né? Ela só foi promulgada, né, e só porque recebeu uma punição, né, para suprir essa omissão do legislativo, coisa que o Brasil ainda faz muito, né, em relação, hoje, atualmente, em relação à população LGBTIQA, né? Bom, então, o que é, então, a violência doméstica? A gente fala, violência doméstica, mas o que é a violência doméstica, né? Então, a lei configura, né, no artigo da Lei 11.340, 2006, ela prescreve no artigo 50, né, o que é configurado como violência doméstica. Então, violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada no gênero. Então, é interessante a gente perceber que aí fala em gênero, não fala em sexo. Isso significa dizer que a lei ela é baseada no gênero, né, no gênero feminino. Então, uma mulher trans, ela é vítima de violência doméstica? Sim, o juiz tem que aplicar, né? Então, é uma omissão baseada no gênero que causa morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. Então, o que é o âmbito da unidade doméstica, que também tem muito... As pessoas ficam muito sem saber o que é o doméstico. O doméstico eu tenho que estar no mesmo espaço físico, eu tenho que conviver na mesma casa. Então, olha lá. Então, a unidade doméstica é compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive esporadicamente agregadas, né? Então, aquelas pessoas que aos finais de semana ficam juntas, né? Também configura. Bom, no âmbito da família, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Então, eu não tenho que ser casada no papel, né, estar lá no registro civil, para que eu possa sofrer, né? Se eu tenho um companheiro, uma companheira, eu posso ser vítima, né, e a pessoa pode ser agressora. Em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, né, isso é muito importante. E as relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Então, olha que interessante, né, como eu já disse, mulheres, por exemplo, lésbicas, né, elas também sofrem violência doméstica e familiar, tá certo? Bom, nós vamos ver que, normalmente, quando se fala em violência doméstica, a gente tem a sensação de que é só violência física, né? Porque a violência física, ela é a visível,
Bom, mas a própria lei, ela coloca 5 formas de violência. A gente tem a violência psicológica. Como é que seria uma violência psicológica? Muito comum, às vezes, as pessoas estão num lugar, né? E aí o marido começa a ridicularizar, né? É a loura burra, humilhar aquela pessoa, dizer que ela não é capaz de alguma coisa, ameaçar, uma vigilância constante, uma perseguição, uma chantagem, controle da vida social, quer saber a senha do celular, quer saber quem com quem que ela fala todos os dias, como é que ela faz, onde que ela vai, né? Ela vai para a casa da mãe mesmo, quer dizer, tem um controle aí, isso é uma violência psicológica, né? Que também é amparado pela lei, né? A violência sexual, acho que também é bem mais, assim, as pessoas conseguem entender, né, com maior clareza aí o que é a violência sexual, é o sexo forçado, é o sexo que não se deixa usar o preservativo, né, não se deixa o contraceptivo, né, obriga a pessoa a ver, né, a pornografia para a pessoa ficar excitada, né, impedir, por exemplo, forçar uma gravidez, né, ou então forçar um aborto, isso também é uma violência sexual. Nós temos a violência moral, né, xingamentos, injúria, difamação, né, é muito comum, às vezes, em namorados, né, que passam tempos, né, com a namorada, depois um dos dois lá resolvem separar, e ele, então, começa a ameaçar, né, e aí você tem até cumula, né, inclusive a violência psicológica com a moral, com a patrimonial, né, joga nudes da pessoa, fala que aquela pessoa não presta, que ela é prostituta, enfim. Você tem a violência patrimonial, né? Então, está numa discussão, começa a quebrar móveis, retira os bens, pega o celular, não entrega, né? Pega a chave do carro quando a mulher tem, estraga fotos, né? Corta tudo, né? Destrói tudo, danifica objetos pessoais, estraga objetos de trabalho. Certa vez, eu tive uma cliente que o marido incendiou a casa, né, era uma casa de campo, e ele incendiou, sabia que todas as fotos, todas as lembranças afetivas da minha cliente estavam da casa de praia, e ele resolve, então, incendiar tudo, né, isso aí é uma violência patrimonial. E, por último, a violência que ela é mais visível, né, que é a violência física, né, empurra, dá soco, chuta, queima, amarra, surra, né, agride com armas, com objetos, com faca, com canivete, enfim, todas as formas aí. Então, essas formas, elas estão lá prescritas, inclusive, na própria lei, né. Bom, então a gente está falando, o título da nossa live a violência doméstica, uma questão de gênero, não é isso que nós colocamos aí? Então por que a gente fala de gênero e a gente não fala de sexo, né? Qual que é a diferença? Existe uma diferença entre gênero e sexo? Bom, é uma discussão que primeiro que gênero é uma palavra polissêmica, né? Então ela agrega aí vários significados no que significa gênero. E também falar de sexo não é a mesma coisa de falar de gênero, pelo menos nesse momento, né, da forma como a gente concebe atualmente, né, e aí eu estou dizendo de pesquisas, etc., é que gênero, sexo estaria mais ligado a uma questão biológica, né? Mas gênero não é só essa questão cultural, como se perpetuou, né? De que gênero seria, né, o sexo cultural, né? Bom, gênero não é isso, né? Não é só isso, é isto também. Gênero é a forma como a pessoa se identifica, mas identificar não no sentido de ter uma identidade, algo fixo, mas no sentido da forma como ela se expressa no mundo, né? Então, você pode se expressar, nós sabemos, né, que infelizmente ou felizmente, né, eu acho infelizmente, mas o mundo é muito binário, né, o masculino e o feminino, né, e aí, desde cedo, as pessoas, elas são levadas
a ter uma identificação mesmo do que seria aquilo que é o masculino e aquilo que seria o feminino. Né? Então, desde cedo, nós temos lá, né, a criança, né, lá já no chá de bebê, né, no chá de revelação, né, essa coisa meio brega, enfim, que as pessoas fazem, né, e aí tem lá, as pessoas normalmente, você fica sabendo, né, se o balão é azul ou o balão é rosa, né? Parece que é um xiste, né, parece que é uma brincadeira que as pessoas fazem, mas como que isso tem e traz uma consequência grande, né, para as crianças. E isso é muito, fica muito claro, patente, quando a gente está em sala de aula, né? O menino, ele pode ter 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, né? Ele não quer, você não pode dar nenhum objeto para ele rosa, porque se ele pegar algum objeto rosa, alguém vai falar que ele é mulherzinha, né? Que ele é bichinha, que ele é gay, porque ele pegou um objeto rosa. Então, são marcadores, né, que nós temos aí na nossa cultura que faz com que alguns elementos sejam identificados como do homem e alguns elementos como sendo identificados como da mulher, alguns como do masculino e alguns como o feminino. Então, a gente não pode falar que o gênero, né, é diferente apenas do sexo na questão biológica. Ela não é. Por quê? Porque o gênero, ele traz uma relação de poder. Por que o homem afeminado, né? O homem afeminado ou o homem gay afeminado, ele sofre mais do que o homem gay mais viril, né? Porque o homem gay afeminado, ele se parece, né, com a mulher. É como se ele saísse do privilégio dele de ser homem, e a sociedade não perdoa, né? Então, por isso, a gente tem essa série de perseguição. Então, olha só, a gente fala, né, nessa relação de gênero, né, do masculino e do feminino, mas por quê? Porque isso aí traz uma relação de poder, já dizia Scott, né, uma relação de poder na medida em que o masculino e o feminino, ele é desigual, ele é assimétrico. Quem que tem mais poder na nossa sociedade? O homem ou a mulher? Né? O masculino ou o feminino? Quais as profissões que são mais valorizadas? As profissões que cuidam, né? As profissões que executam? Quem que está no papel? Né? Quem ganha mais? A enfermeira ou o médico? Né? Quem que é mais estimulado para fazer relações na criança mesmo, né? Quem que está mais habilitado, vamos dizer assim, a fazer inventividades, brincadeiras mais interessantes, saltar pipa, jogar, pular, não sei isso, corda e etc. O homem, o menino, né? A menina, ela está mais relacionada ao fazer, mas ao cuidado, à vida privada, né? A vida pública, ela é do homem, né? E a mulher está aí, não tem o que nós chamamos, né, os absurdos que começaram a voltar no Brasil, ou pelo menos ganhar um holofote, né? Que mulher recatada do lar, né? Esse do lar aí significa o lugar da mulher, é o lugar do privado, né? A mulher não pode ousar a sair para o espaço público, porque o espaço público é o espaço do homem, né? Então vamos ver aí uma apresentação da Porta dos Fundos, que é super bacana, assim, que eu gosto muito, que ilustra, né? Ilustra bem isso que a gente está dizendo, né? Dessa relação de poder. Pois é, então, a gente viu aí um vídeo, né? Eu desafio quem nunca viveu algumas da situação que está ali no vídeo, né? É impressionante como que as pessoas, normalmente, né, os interlocutores são homens, né, que pensam que mulher é burra, tem que explicar várias vezes a mesma coisa, né, aquela história, né, da década de 90, acho que foi da década de 90, já nem sei mais, né, da loura burra, né, e as pessoas acabam falando, hoje eu tô mais inteligente porque eu pintei o cabelo, né, eu tenho que pintar o cabelo de preto, né, e vai se utilizando desse estereótipo,
pode pôr aí, que as pessoas não percebem o quanto que isto é uma violência contra nós mulheres, né? A gente tem aí, então, o iceberg, que ele é muito significativo, né, que ele fala da violência de gênero, e tem a parte que é invisível e a parte que é visível, né? Então, você tem formas explícitas e formas sutis, né? Então, por exemplo, quando alguém tenta invisibilizar uma mulher, né, ignorar, a pessoa está falando alguma coisa, ele simplesmente ele não dá audiência para aquela pessoa, né? A pessoa fica ali falando, ela fala e ninguém escuta, né? Então, uma forma de invisibilização. Isso é uma forma sutil, é uma forma invisível. Às vezes, né, quando tem alguém mais alerta, né, e fala assim, olha, mas você está invisibilizando. Não, imagina, não foi o meu objetivo, né? Nós temos essa palavra mágica que é desculpas, né? Não, eu não queria agredir ninguém. Se por acaso eu agredi, eu peço desculpas, porque não era esse o meu intuito, né? Machismo na mídia, né? Eu vou mostrar daqui a pouco algumas propagandas, né? Que colocam como que a mídia é machista. Não só propagandas, mas propagandas, né? Músicas, em um WhatsApp, por exemplo, né? Publicidade machista, né? As propagandas, humor machista, né? Quando se fala, né? Ah, não, isso aí é tá de TPM, né? Ah, não, ela levantou porque ela tá de problema de hormônio, né? Então ele coloca isso o tempo inteiro. São formas sutis, né? O controle, ele está entre a forma sutil e a forma explícita, né? Porque o controle é muito aquilo assim, eu te controlo porque eu gosto de você. Eu tenho que saber onde você vai, para que, se por acaso acontecer alguma coisa, eu posso ir lá e te salvar. Né? É o príncipe do cavalo branco, né? Que vai salvar a Rapunzel lá do castelo e etc. Então, o controle, ele está ali, né? Entre uma forma sutil, às vezes ele é sutil, né? Porque ele aparece como ciúme, né? O ciúme também é um pouco sutil, porque você não sabe até que momento, né? Que é um gostar, e até o momento que ele é um controle, né, assim, de uma forma explícita de te controlar. Então, você tem ali chantagem emocional, não faça isso, porque se você fizer isso, eu vou me matar, né, eu não vou fazer aquilo, eu não vou casar com você, ou então vamos transar agora, porque senão eu não fico noivo, a gente não casa, enfim, né, são todas formas, né, que a gente, em algum momento da vida, a gente já se deparou com ela. Culpabilizar, isso está acontecendo, né? Porque você saiu de casa 10 horas da noite. 10 horas é hora de alguém estar, mulher está dentro de casa. Mulher, né, de família, né, não está em casa depois das 10, depois da meia-noite. Então, uma forma que você é a agredida e ainda te culpabilizam por aquilo que você fez. Humilhar, né, a gente já falou muito disso, de humilhar a pessoa, e você tem ainda, agora que entra na questão do visível e do invisível, que é o abuso psicológico, né, que é o abuso psicológico também, que a gente já viu aqui para trás. A ameaça, né? Então, olha, se você não fizer isso, eu vou contar para sua família que eu tenho nudes da gente transando, né? Eu gravei a gente transando, e se você não né, não fizer alguma coisa, não me der dinheiro, enfim, eu vou colocar isso na mídia, né? A agressão física, né? É isso, nós já estamos falando, a ameaça, né? A agressão física, o estupro, são formas visíveis e explícitas, né? Até chegar no que a gente mais ouve falar atualmente, que é o feminicídio, né? Então, esse iceberg aqui, ele representa bem como que nós, mulheres, né, nós vivemos, nós passamos por todas essas... Eu realmente desafio uma mulher que nunca tenha passado por alguma dessas formas de violência, né? Sutis, explícitas, invisíveis, visíveis, né? Em algum momento desse iceberg que nós estamos, né? Se não estivermos nesse exato momento, né? Passando por isso, tá? Bom, então, como eu disse para vocês, na mídia, né? A gente
a gente tem, né, é interessante, porque, assim, às vezes, a gente fala assim, gente, mas isso aí é coisa antiga, ninguém mais pensa assim, né, você tem muito homem, eu conheço muito homem bacana, graças a Deus, né, graças a Deus, que já tem homem que sacana essa questão da masculinidade tóxica, né, e etc. Mas a gente ainda tem, ainda na sociedade atual, por exemplo, isso aqui, ó, eu vou falar que eu vi eu vi no Facebook de um professor universitário, e ele falando assim, olha que legal. Aí tem vários, né? Ele estava falando assim, estava escrito assim, a sociedade atual, e aí tinha lá várias imagens, né? E falando, né? A pessoa está ligada ao celular, né? E como o cachorro que está preso num poste, ele está preso no celular. Aí você vai vendo, né? Aí parece outra. Aí a mulher levando o alimento para casa, enquanto o outro está lá retirando, né? O alimento do lixo, né? Numa clara crítica ao capitalismo. Aí, de repente, tem a mulher. Aí aparece a mulher. Eu falo, uai, gente, mas o que essa mulher está fazendo aqui, né? Aí você vê a mulher, aí na hora que ela tira o sutiã, os seios caem, né? Então, quer dizer, aqui tem um estereótipo de mulher. Quer dizer, mulher, para ser mulher, tem que ter peito, né? E embora a sociedade cobre dela todo um modelo, esse modelo ele não pode ser tecnológico, ele não pode ser, por exemplo, um peito fake, ele tem que ser um peito de nascença, né? Ele não pode cair, o peito não pode cair, né? Senão você perde a qualidade aí do feminino. Então, já começa aqui um problema sério, porque trabalha com um estereótipo do que seja o feminino, né? E a mulher apavorada, né? Porque é como se ela tivesse, ao tirar o sutiã e ao cair os peitos, literalmente aí, né? Os peitos caem, é como se ela tivesse perdido ali a característica dela, a identidade, a personalidade dela de mulher, né? Aí a gente vê outro também, olha para você ver que aqui é uma brincadeira de criança, então, assim, desde criança, né, isso é passado, quer dizer, o menino tá lá dando um amor, né, o coração, dando um amor e tal, e a menina tá, né, não olhando para ele e tal, né, que a gente vê que aí é uma relação de menino mesmo, né, de adolescente. E basta ele colocar o dinheiro na outra ponta do balanço que ela imediatamente ela cai para ele, como se fosse algo, automático, né? Se tem dinheiro na jogada, a mulher tá. E aqui a mulher também, né? Ela não abraça o homem. Você não sabe quem que é o homem, né? O homem é uma figura de dinheiro, né? Tem dólares aí, né? Então, vocês veem como que é a representação, e isso estava numa pessoa que é um professor universitário, que trabalha com filosofia, sociologia, tá? E que estava achando lindo, maravilhoso, porque fazia uma crítica ao capitalismo, né? E esqueceu-se de que as outras representações que estavam nesse mesmo post, né? Vamos dizer assim. Aqui são propagandas, né? Então, vocês veem essa propaganda eu acho ela bem emblemática, porque ela também foi, durante o período aí do impeachment, né, da presidenta, não sei se vocês vão recordar, mas existiu, né, uma bomba de gasolina, que era a Dilma, né, com as pernas abertas, e a pessoa colocava bomba de gasolina, né? Ele ficava ao redor do como chama aquilo? Do tanque, né? Em volta do tanque, você tinha lá a Dilma de pernas abertas. E isso foi em decorrência também deste anúncio aí, ó. Esse anúncio, o Ministério Público teve que retirar, né? É um anúncio que aconteceu no sul do país, né? Eu não sei exatamente qual a cidade, mas era de um desodorante, o Axe, né? Que, aliás, é campeão, né? Aí em fazer propaganda machista. Bom, este também é de uma revista, né? Vocês veem o absurdo, né? A mulher está com as pernas fechadas,
né? E aí, na hora que o homem mostra uma joia, ela abre as pernas, né? É de um absurdo, assim, é algo... É, é algo estarrecedor, né? O outro também, né, é um homem gordo, né, um homem, vamos dizer assim, que está fora dos padrões, porque aí também tem uma questão aí, uma outra, né, que é a gordofobia. Então ele está fora dos padrões, né? E aí, na hora que ele mostra também o anel da Natan, né, a Natan, né? Eu não devia nem falar, né, fazer propaganda, uma coisa dessa. Na hora que abre e vê a joia, ele fica aí com o padrão, né, do homem tanquinho, etc. Essa aqui também, né? Vocês verem que aqui tem o atravessamento de raça, né? É pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra, né? Então, assim, tem a questão do machismo e também, junto a isso, do racismo, né? Então, a mulher como objeto, a mulher objetificada, né? E é uma propaganda de cerveja. Essas propagandas, a maioria já saíram, mas eu acho que vocês lembram, porque essas propagandas são todas muito, são recentes, são propagandas recentes. Essa da Skol, né, aí fala assim, olha, se o cara que inventou o provador bebesse Skol, ela não seria assim, seria assim, né, então, como é que é? Esse primeiro provador, você só vê as pernas, e no segundo provador, você vê, você só tampa o rosto, e o restante todo fica... e o restante todo fica, né, fora aí. Aí tá lá, né? Então a gente vê que está em todos os lugares. Nós fomos bombardeados, né, cotidianamente com questões machistas e etc, né? Então, por exemplo, vocês veem aí ditado, né? Mulher de amigo meu, para mim é homem, né? Então, assim, para respeitar, ela tem que ela tem que ser mulher de um homem, porque se ela for só mulher, ela não vai ser respeitada, né? Então, são coisas que as pessoas repetem até sem perceber, né? Então, quantas vezes a gente não já ouviu isso, né? Mulher de amigo meu é homem. É uma forma de falar o seguinte, aí denota, né, uma posse do homem, porque a mulher é dele, né, e um desrespeito pela mulher, porque se ela, né, não mulher do amigo, né, então logo ela não merece o respeito também. Então, tem até aqui, né, falando, não, amigão, ela continua sendo mulher, não precisa trocar o gênero dela para dar o respeito devido, né? Aqui você vê que é um homem falando, eu acho que já é essa questão da masculinidade tóxica, né, que as pessoas têm, cada dia que passa, elas estão se ligando mais nisso, né? Porque, de fato, as mulheres também já, né, estão meio cansadas, né, nós já estamos cansadas disso. Bom, então nós vimos lá propaganda, a gente viu, né, em mídias, né, em redes sociais, como é que a coisa acontece, tem aí, né, aquilo tudo que a gente viu, na verdade, e está tudo misturado, né, gente, então a gente vê lá, música, né, Largadão, é uma música... Eu confesso para vocês que eu eu fiquei, fazendo as pesquisas, eu tive contato com as músicas, então sem me cantar. Do Israel e Rodolfo, que é uma dupla, né? Então ele fala assim, ó, quem gosta de um homem bonito é viado. Mulher gosta de dinheiro. Se o filé é de primeira, não gasta muito tempero. Se mulher virar galinha, eu vou morar no galinheiro. Vocês veem que quando naquele vídeo lá da Porta dos Fundos, na hora que as mulheres começam a falar demais, aí ele começa a imitar galinha, né? Ó, vocês vão parar de falar aqui, senão vocês vão ficar igual galinheiro esse negócio aqui. Então vocês ficam quietos aí, igual, cada hora uma fala, e ele não dá fala para ninguém, né? Ele fala o tempo inteiro. Então tem essa conotação aí, né, de que mulher, galinha, confusão, né, essa história do galo com o galinheiro, é um galo para o galinheiro inteiro, né, então vocês veem que está
que está tudo aí. Bom, essa aqui outra é Ciumento Eu, Henrique e Diego. Olha que o pessoal adora essas músicas, viu, gente? Então lá, ciúme não, excesso de cuidado. Repara não, se eu não sair do seu lado. Então, olha o absurdo que vem a música. Tem uma câmera no canto do seu quarto, um gravador de som dentro do carro e não me leve a mal se eu destravar seu celular com a sua digital. Então aí tá partindo do pressuposto que a mulher tá dormindo, tá desmaiada, tá qualquer coisa, né? E ele tem domínio sobre ela e ele vai lá e vai destravar o celular dela. Ele tá gravando tudo que acontece no quarto dela, mas é excesso de cuidado, né? Não é ciúme, não é nada, é um excesso de cuidado. Se eu não sei dividir o doce, ninguém entende o meu descontrole. Eu sou assim, não é de hoje, é tudo por amor. E tá para nascer alguém mais cuidadoso e apaixonado do que eu. Ciumento eu. O que é que eu vou fazer? Se eu não cuidar, quem vai cuidar do que é meu? Então, a ideia de posse, né? A ideia de posse, né? Vai cuidar do que é meu, né? Está para nascer alguém mais cuidadoso e apaixonado do que eu. O que é que eu vou fazer se eu não cuidar? Quem vai cuidar do que é meu? Melhor falar baixinho, senão vão te roubar de mim, né? Então, o roubo é de... A gente consegue, né, roubar, a gente só rouba aquilo que da gente, né? É um objeto, é uma coisa, né? Até na definição lá, né, do direito penal, não sou penalista, não, né, mas tá lá, subtrair coisa alheia móvel, né, subtrair coisa alheia móvel mediante violência, é roubo, né, então, assim, a gente vê que tem uma relação aí de coisa, de objeto, né? Então, são exemplos que nós temos aí de como que a nossa sociedade, ela, em todos os lugares que nós vamos, a gente vai para a música, a gente percebe isso, é na mídia, é na rede social, né? Então, e aí, e nós, inclusive, já falamos disso, né? Vocês veem nos vídeos, vocês veem nas novelas, vocês veem, né, nos programas de TV. Eu vou passar um outro aqui para vocês agora, que é uma das formas mais sutis, talvez, que a gente falou lá, né, das formas sutis e formas explícitas, e talvez essas aqui, que eu vou mostrar agora, é uma forma que a gente tem, uma forma sutil, né, de ser machista, né? E ainda, prestem atenção, é como se ele fosse o cara bacana, um cara, ele até deixa a mulher, ele até leva a mulher lá na empresa dele para falar sobre feminismo. Vamos prestar atenção aqui, então. Mas está no chat os links dos 2 vídeos, caso vocês queiram assistir com áudio bacana. Não, o vídeo ele é muito autoexplicativo, né? Como que nós somos sempre interrompidas, a gente não entende, tem que chegar alguém para fazer um resumo da ópera para a gente, né? Se a gente está explicando alguma coisa, não, peraí, eu tenho uma forma melhor, mais didática, para que todo mundo entenda o que você está falando, né? É muito comum, por exemplo, no trabalho, você tem uma ideia brilhante, né? A pessoa te escuta, não te dá muita conversa, depois ela lança a sua ideia como sendo dela, né? Enfim, são formas e formas que existem, né, de nos colocar neste lugar. E aí, às vezes a gente fala, né, não, gente, mas isso é a música que é de 1910, a outra música é de 1920, a outra, nessa propaganda dos anos 80, né, os anos 80 foi a década, né, do politicamente incorreto, enfim. E não, a gente vê que isso é algo que passa, que nos atravessa. Uma discussão que a gente tem também, que é muito grande, que eu achei interessante, que ela abordou, né, que o rapaz fala assim, fulana, fala para uma mulher, né, você está prestando atenção no que está falando, porque você também é machista, né? E aí ela faz a discussão que eu sempre defendi essa discussão, né? Você não tem mulher machista,
porque nós somos atravessadas pelo machismo, nós vivemos isso, então, por uma questão de lógica, né, filosófica, inclusive, nós não podemos, nós não somos machistas, nós reproduzimos o machismo, né? É a mesma coisa de você dizer, mas o negro é racista. Não, ele não é racista, né? Ele reproduz aquilo, porque ele é atravessado com aquilo, né? Então, a gente não vai ser aquilo que nos oprime, aquilo que nos inferioriza, não é? Então, o vídeo é bastante elucidativo nesse sentido. Então, não é que é algo que está colocado, que está lá atrás. É algo que nós vivemos, né, nos nossos grupos, na família, né, nos nossos espaços. Os espaços, eles são muito masculinos. E os espaços que são femininos, eles são sempre depreciados, né? Então, escola, por exemplo, né? Escola é lugar, nossa, quando você entra na sala das professoras, é tanta coisa, elas falam demais, a gente, né, eu sou professora também, e normalmente no ensino, na educação básica, né, no ensino fundamental 1 e 2, ou 3, ou ensino médio, né, a gente vê que tem muito isso, tem menos homens, né, porque o ensino é algo que está no cuidado, né, então, os homens falam, não, eu não vou na hora do intervalo, porque aquele bando, né, e assim, as palavras são sempre assim, né, é uma mulherada, é um bando de mulher falando um monte de coisa, gritando, não sei o quê, né, são formas depreciativas de falar aí das mulheres. E aí, essa semana passada, teve um cursinho preparatório para bombeiro, né. Eu não vou mostrar não, tá, Alexandre? Pra gente não cair. Não, pode mostrar, Nilma, pode mostrar. A gente só não vai passar o vídeo. Mostrar pode. Aí, o que acontece? Uma reportagem, né, dizendo de um curso de bombeiros no interior de São Paulo, que eles, então, eu não sei exatamente como é que funciona, mas tem uma aula que ela é teórica, né, lá dos bombeiros, e tem uma aula prática, física, né, que eles têm que ir para a rua e correr e tal. E aí tem aquele momento, que é o momento peraí, que é o momento que eles estão na rua correndo, acho que dá para vocês verem aqui, e eles vão falando aquelas palavras de ordem, né, e aí, o que é interessante, assim, não pode passar, né, Alexandre? Não, pode não, Não. melhor não. Tá, aí eles vão, vocês estão vendo aí uma imagem deles, tipo pelotão, né, gritando, aí eles falam assim, arroz, feijão, mulher no fogão, mulher na cozinha, salsinha e cebolinha, mulher na cozinha, além da rima pobre, né, que está colocada aí, que é paupérrima, né, a rima, e nesse grupo tem homens e mulheres gritando isso. Então aí me chamou a atenção, porque a manchete era assim, cursinho multado em 3.500 por palavras de ordem né, contra as mulheres, violência contra a mulher. Eu falei, olha, gente, que interessante, né? Vou ver essa reportagem aqui. Aí eu comecei a ver a reportagem e, na verdade, eles foram multados, não é pelo que eles estavam falando, eles foram multados pela aglomeração, que eles estavam muito aglomerados e sem máscara. E sem nenhum cuidado com a proteção aí, com o isolamento social. Por isso que eles foram multados. Eles não foram multados por causa da música, né? Então, vocês veem como que é, assim, eu gosto muito quando a Patrícia fala, né? A Patrícia Rabkuk, que é a nossa, que é a promotora, né, do CAUVD, da violência doméstica aqui em Belo Horizonte. E lembrando que caso a gente consiga chegar a 100 ou a 200 inscritos no canal da associação que a Nilma participa, ela vai estar aqui no canal conversando com a gente, sem problema com o Porta dos Fundos dessa próxima vez. Com certeza. Mas, enfim, a Patrícia sempre fala isso, ela fala, olha, a gente está habituado com... A gente está habituado a gente não estava habituado com pandemia, né?
Mas aí ela fala, olha, a ONU já classificou a violência contra a mulher como uma pandemia, é uma pandemia, então a gente está vivendo uma pandemia dentro de outra pandemia, mas a pandemia, né, quando se trata de violência contra a mulher, não é vista como pandemia, né, é aquela velha história, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, né, as pessoas acham que eu posso ver alguém sendo espancado no meu prédio e está tudo certo, né? Quer dizer, estava, né? Porque agora tem uma lei em Minas, ela foi promulgada agora também, acho que maio, junho, né? Que as pessoas, os síndicos, né? Eles são agora é obrigatório o aviso, né? De violência doméstica no condomínio. Mas enfim, então é isso, gente. Quer dizer, a gente tem aí em todos os momentos da história, né? Todos os momentos da história, em todas as mídias, em todas as relações, nós somos atravessadas por uma sociedade que é machista, capitalista, excludente, né? E estamos vivendo uma pandemia, que é a do coronavírus, né? Mas dentro de uma outra pandemia que já estava colocada para nós, que é da violência contra a mulher, né? Era isso que eu queria falar para vocês. Eu queria dizer também que nós vamos fazer, né? Eu faço parte da rede de enfrentamento à violência contra a mulher, e todos os anos, né, no mês de agosto, a gente faz um seminário, e esse ano a gente vai fazer um seminário no dia 27 e 28, esse que o Alexandre até convidou todo mundo aí, curtir lá o canal, né, para a gente dar força aí para o canal da rede de enfrentamento. O link está no chat. Isso, tá aí no chat, por gentileza, né, vocês entrem, façam aí inscrevam-se lá, né, nós vamos fazer, então, aí um webinário, né, agora a gente chama de webinário, né, dia 27 e 28 de agosto. Se tiverem dúvidas, questões, estou aí disponível para responder. Ô, Nilma, sim, nós temos algumas perguntas. A primeira foi da Cecília, mas como caiu, eu não tenho o sobrenome dela. Ela fez uma colocação, junto com uma outra pessoa aqui que eles estavam conversando, sobre a relação da pandemia com o aumento na violência doméstica. E eles ainda fizeram uma correlação com essas lives de sertanejo, com incentivo à bebida alcoólica, com incentivo, né, eles se embriagando durante a live, enfim. É um consumo exacerbado de bebida ao vivo, e parece que as pessoas se incentivaram a beber, e isso acabou respingando também na violência que as pessoas acabam sofrendo dentro do seu próprio lar. Como que essa relação ela se estabelece? É uma relação correta ou é simplesmente senso comum, né? Isso não é real. Tem uma relação? De pandemia com o aumento da Da violência violência doméstica e doméstica. também com essa mídia, né? Essas propagandas de bebida alcoólica, essas propagandas que incentivam as pessoas a beber. Qual que é a relação entre a bebida alcoólica, a violência, a pandemia, enfim, é uma pergunta bastante abrangente. Abrangente, Então, a violência, ela tem muitas variáveis, né? Assim, a gente é um espectro, vamos dizer assim, né? A gente sabe que em termos assim de registro, né? O que a gente chama de REDS, o antigo boletim de ocorrência, o BO, a gente sabe que houve uma diminuição. Mas a gente tem que ver esses dados com muito cuidado. Por quê? Porque a violência doméstica, ela é muito... o que caracteriza ela é que ela é no âmbito da casa, né, familiar. E neste momento, as pessoas se voltaram para casa. Então, tá todo mundo em casa. Então, como é multifatorial, né, você tem aí as relações, por exemplo, né, a mulher que ela está em casa, está trabalhando em casa, o filho está em casa, né? Algumas famílias têm que administrar, por exemplo, o tempo do computador para quem tem, quem não tem,
né? A mãe não tem com quem deixar o filho, porque ir para a escola se tornou um lugar, se tornou um lugar também, né, seguro, para que a mãe sabe que num período do tempo do menino, da menina, ele tá lá na escola. Então, ela não tem que preocupar com isso, né? Então, ela consegue trabalhar e voltar. Então, a escola tem essa função. Na pandemia, isso está tudo modificado, porque é o marido que muitas vezes perdeu o trabalho, é ela também que, né, agora que estão começando a voltar, em que condições nós estamos voltando, nós sabemos muito bem disso, né, estamos voltando por uma não era o momento, né, de voltar com segurança, né, não era, e, enfim, e é claro, ela está do lado do agressor dela, né, ela está do lado do agressor, então, por mais que tenha diminuído em termos de registro, acredita-se que diminuiu foi o registro, mas que houve, de fato, um aumento da violência, né, da violência doméstica. A nossa inscrita Emilene Reis, ela faz uma colocação a respeito disso. Muitas mulheres fazem a denúncia do agressor, mas depois, por dependência emocional, econômica também, financeira, retiram a denúncia alegando que é bom pai, né? Enfim. E isso acaba de não deixar faltar nada em casa. Dependência financeira. Hoje não se aceita mais a retirada dessas denúncias. Então, completando da nossa inscrita aqui, o que você disse então seria essa dependência emocional, financeira, aliada com a dificuldade de espaço geográfico. A pessoa está dentro de casa, está sofrendo a violência, ela não consegue sair de casa, ela está dentro de casa, está em quarentena, não tem a criança não tem o espaço da escola para avisar, né? Nós que fizemos aqui o ECA, sabemos que a escola é obrigada a fazer esse relato ao conselho tutelar e o conselheiro tutelar. A gente tem muitos conselheiros aqui, inclusive, participando conosco. Acabam sendo obrigados a relatar isso ao juizado da infância e da adolescência e mesmo ao Ministério Público, ele toma as atitudes. Só que como nós estamos em período de pandemia, isso fica tudo dificultado. Falei alguma bobagem? Não, não falou não. Pelo contrário, é isso mesmo, né? Tudo isso que você falou se aplica. Como eu disse, né? São muitos os fatores que levam ou que não levam a mulher a fazer uma representação, aí, né, lavrar um boletim, enfim. Por quê? Porque você tem uma relação aí de força, de poder mesmo, que foi o nosso primeiro, a nossa primeira slide aqui foi esse, né? Que o gênero é uma relação de poder, né? E nessa relação de poder, embora a gente tenha muitas mulheres, né, que são o arrimo da família, né, que mantém a família, mas aí nós ainda temos muitas mulheres que precisam do homem, né, no sentido de prover. Né? Então, significa que ela vai ter que, muitas vezes, ela vai ter que sair daquele lugar, porque ela não vai dar conta, sabe? Até por uma questão para a sociedade. Então, é importante, por exemplo, que exista política pública para abrigamento, né? Política pública, né? Para que a mulher possa sair e receber um salário, né, para ela não ter que depender deste homem, porque isso acontece muitas vezes. Quantas vezes eu não ouvi pessoas dizendo, não vou separar com ele, porque a frase era assim, ruim com ele, pior sem ele, né? A gente ouvia muito isso na infância, eu ouvi isso muitas vezes, né? O medo que ela tinha dos filhos passar necessidade, então ela ficava ali, apanhava, subjugada, né, levava muito na cara e não saía, por quê? Porque tinha medo, como é que eu vou manter os meus filhos? Né? Então, você tem que ter política pública para que essa mulher tenha, não é coragem, sabe? Porque é multifatorial, né? Você tem a questão econômica, você tem a questão afetiva, né? Você acredita que ele vai mudar, porque normalmente se a gente for traçar aqui, né, um perfil desse agressor, né? Também outra coisa difícil de fazer, mas
né, a gente, toda a generalização, né, não é muito inteligente, mas enfim, se a gente for conseguir traçar um perfil desse agressor, normalmente ele é uma pessoa que ele comete e ele arrepende, ele volta, ele fala, nunca mais eu vou fazer isso com você, vamos voltar, me dá uma chance, e a mulher vai sendo ali iludida, né? Ela continua naquela relação achando que ele vai mudar. Então, muitas vezes é muito fácil para a gente que está do lado de cá falar assim, gente, mas ela não percebeu que ele não vai mudar, mas isso é uma relação entre os dois, né? E que a gente não consegue definir assim qual o fator que faz com que aquela pessoa vá sair de casa, vá dar conta, né? Porque muitas vezes também a mulher ela tem uma condição econômica boa, né? Ou equivalente ao do homem. E também não sai. Por que não sai? Porque tem outros fatores. A gente viu, né? São 5 formas de violência. Então você tem a chantagem, né, emocional. Ele vai desprezando tanta mulher que a mulher acha que não é possível, né? Ela fazer alguma coisa, ela sobreviver sem ele, né? Então são vários fatores. Claro que a questão econômica, ela agrava demais, né? O fator bebida agrava também, né? Ainda regado a toda essa legitimidade que é dada pela mídia, né? Pelas músicas, né? Que mulher não gosta é de homem, quem gosta de homem é viado, né? Mulher gosta de dinheiro, né? Então o cara se sente assim, porque também tem um outro lado, né? Por isso que a gente tem que trabalhar, e a Lei Maria da Penha prevê isso também, que se trabalhe com os homens, né? Tem que trabalhar também os homens. Não adianta a gente trabalhar só as mulheres. A gente tem que fazer com que essa masculinidade tóxica, né, ela desapareça, né? Porque também é muito ruim. Eu imagino se me colocar, né, no lugar de um homem, né? Se ele acredita nesse discurso, né, nesse discurso falacioso, né, de que quem gosta, né, do homem é o viado, que a mulher gosta de dinheiro, né? E ele Ele vai cresceu ouvindo. sempre estar frustrado, né? Exatamente, vai estar sempre frustrado, né? É a Maria Gasolina, né? Você não tem que ser bonito, você tem que ter um carro bonito, você tem que ter uma Ferrari, você tem que ter um carro, né, que vai chamar a atenção, né? Então, são coisas, né, que determinam. Então, assim, a gente fala assim, existe uma razão? A gente pode dizer assim, existem várias, né? Várias razões, vários fatores aí que vão que influenciam, né, nesse quadro, né, de violência doméstica. Eu quero fazer aqui uma correção. A nossa inscrita era Clarice Linhares, né? A gente tinha perdido o nome dela. A Emily Reis acabou de dizer que é conselheira tutelar. Ela ainda aqui acabou dizendo, né, da frustração dela em não poder auxiliar da maneira que ela poderia nesse momento e também nos momentos corriqueiros, né, dentro da dita normalidade. E nós temos aqui também a Joelma, ela concordando, né, com o que você disse. Nós temos muitas participações aqui. Não se esqueçam que vocês podem participar. Né? Aqui a Mona Lisa Souza Pereira também é conselheira, né? Nós temos aqui um grupo de pessoas bastante dedicadas, que realmente se preocupam com o social, com as pessoas, com o ser humano. Eu fico Uhum. muito orgulhoso, sabe? Eu acho que o orgulho às vezes não é muito legal, mas nesse caso específico eu fico muito orgulhoso da minha audiência, das pessoas que me assistem, que me escutam, porque são pessoas realmente boas, sabe? Que lutam pelo bem-estar da nossa população. Falando sobre o bem-estar da nossa população, a gente tem passado por um período bastante difícil do ponto de vista das informações e, enfim, né, da era das fake news, da pós-verdade. A gente pode definir da forma que for. Uma das coisas que eu mais escuto no Facebook, especificamente, né, no WhatsApp até que eu não recebo, porque quando me manda esse tipo de coisa eu simplesmente bloqueio, é mais fácil. Mas no Facebook eu acabo recebendo muita coisa, inclusive a gente tem um grupo, né? Caso vocês queiram participar, é só pesquisar lá, Amigos do Professor Alexandre, tem a nossa página também, Professor Alexandre Siqueira, podem seguir, compartilhar, a gente vai conversando também lá no Facebook.
por que não existe a Lei Maria da Penha para homens, ou Maria do João da Penha, né? Que é a piadinha. Por que os homens não precisam de uma lei que os proteja? Sim. Essa é a pergunta, provocação, né? É a mesma coisa perguntar por que não existe o Dia do Homem, né? Embora eu fiquei sabendo há pouco tempo que tem o Dia do Homem, né? Eu fiquei pensando, eu falei, gente, que coisa interessante, né? Existe o Dia do Homem. Bom, enfim, por que não existe, né? Uma legislação que vai resguardar o direito do homem. Simples. É porque o homem, né? Ele não carece de resguardo, porque a sociedade ela é machista, ela é para o homem, né? Então, é muito comum as pessoas falarem assim, porque lá em casa quem manda é minha mulher, ela é que me bate. Eu que não vou fazer o que ela manda, não, que eu apanho, né? Então, na verdade, eu vejo, sabe, Alexandre, essas perguntas mais como forma de provocar e de desqualificar uma lei de proteção, né, à mulher, sabe? Porque não tem sentido uma pessoa não conseguir entender, né, que ela é de um privilégio. A mesma coisa de eu sendo branca, certo? Eu perguntar por que não existe cota para branco, né? É a mesma relação de forças que tem, né? Você tem uma relação de força aí e a pessoa tem que reconhecer o lugar de privilégio dela, né? O homem cis, ele tem que saber o lugar de privilégio dele, né? E o lugar de privilégio dele, nesse lugar, ele não precisa de uma lei para preveni-lo, para defendê-lo da mulher, né? Porque historicamente a mulher que é subjugada, que é subalternalizada, né? É a mulher que está nessa condição aí que a coloca, né? Como nesse lugar, né? De violência, né? Então não há que se falar em lei para proteger o homem, né? Então eu sempre vejo isso como uma pergunta provocativa e retórica, na verdade. A nossa inscrita Clarice Linhares, ela faz um comentário, né, muito próximo ao seu. A legislação já protege os homens de todas as maneiras. Só pegar a história da sociedade e a evolução das leis, altamente machista como a nossa sociedade. Aí a Edna Augusto, né, ela faz um comentário aqui também. Muitas vezes a mulher que abusa da Lei Maria da Penha para tirar vantagens, caso você queira comentar. E a Emily, ela completa, mas aqui no município tem mulheres que batem no homem, do topa nele, né? Eu não sei o que é. E também a criança entram com medida protetiva. Ela só retomando, né, que a Emily é a nossa conselheira tutelar. Conselheiro. Então ela está dizendo que muitas vezes ela tem que entrar com medida protetiva contra a mulher também para proteger a criança. E a Joelma faz aqui uma pergunta também, já para a gente já emendar tudo. Nilma, sabemos de muitos casos de mulheres que fazem as denúncias e mesmo assim acabam sendo assassinadas pelos seus ex-companheiros. Há uma falha, na Lei Maria da Penha ou há uma falha na proteção? Então são muitas coisas aí. Perguntas importantes, né? Primeiro eu queria agradecer a Clarinha. A Clara é minha amiga. Tenho muito orgulho de ser amiga dela, uma pessoa muito combativa, né? E está sempre nos prestigiando. Então, queria dizer que agradecer, né? A presença, tá aí, a contribuição, dizer que estamos juntos, Não né? se esqueça de se inscrever no meu canal, então. Ela já até inscreveu no meu, viu? Porque eu vi aqui, já recebi a notificação. Sobre mulheres que se aproveitam da lei Maria da Penha. Bom, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que chegam, né? Para a gente e como que a gente lida com isso.
Então, sobre isso, algumas considerações eu queria fazer. Primeiro, o seguinte: a lei é típico da lei, né? Para ser lei, ela tem que ser genérica, né? Ela tem que ser uma lei que não dá para eu fazer uma lei para Nilma, para Maria, para Clara, para Joelma, né? Eu não tenho condições, Emily, né? Que é a pessoa que perguntou, eu não tenho condições de fazer uma lei. Então, a legislação ela é genérica, ela serve para um grupo de pessoas. Ela serve para ela tem uma extensão ali. Bom, isto é uma coisa. O fato, aí eu vou dizer, eu vou ter que trabalhar com estatística. Então, por exemplo, eu não gosto de trabalhar com estatística, mas nesse caso eu vou ter que trabalhar. Se pegarmos todas as pessoas que sofrem a violência doméstica, eu vou te dizer que 99,9% tem fundamento. Agora, se tem uma que não tem fundamento, o problema não é a lei, não é? E a outra coisa é o seguinte: a gente não pode generalizar esta pessoa. Se essa pessoa agiu dessa maneira, né, você vai fazer então o quê? Existem coisas a se fazer. Falsa comunicação de crime, não é isso? Então, existem formas de você barrar a pessoa que quer utilizar uma lei para se dar bem. Agora, sabemos, né, e eu quero que vocês fiquem bem cientes disso, que a maioria das pessoas não fazem isso, né? Se tem uma pessoa ou não, é uma falsa comunicação de crime, tem que ser penalizada por isso, né? E você tem que ir e falar, olha, isso não acontece, ela está utilizando disso. Mesmo a Lei Maria da Penha não retira do homem o direito do contraditório, né? Da ampla defesa. Exatamente, muito bem dito, né? Muito bem dito. Quer dizer, você tem o direito ao contraditório, inclusive depois você pode fazer, né, uma falsa comunicação de crime, por exemplo, né? Então, isso é uma coisa importante, porque a gente tende a deslegitimizar algo, né? Se a gente. Porque começou a ter. E aí que está o poder da mídia. Não sei se vocês vão recordar, mas saiu num canal de grande audiência aí o fato dos pais agressores. Dá até uma outra live, viu, Alexandre? Da alienação parental. Né, da alienação parental, que é um assunto bem mais complexo e que a gente pode, depois a gente conversar um pouco aqui, mas os pais estavam alegando que as mulheres iam à delegacia para que depois eles não pudessem ter contato com os filhos. Né? Então, quer dizer, você tem uma disputa aí muito grande. Então, eu acho que é leviano de nossa parte tentar desqualificar, né, uma lei tão importante como a Maria da Penha, com o argumento de que existem mulheres que fazem mau uso da lei. Né? O que nós vemos, na verdade, não é isso, né? É o contrário. Bom, e aí eu já vou emendar na outra... Aí eu só queria fazer uma intervenção e agradecer a Edna pela pergunta, né? Essas perguntas que são um desafio, ela acabam elevando a nossa conversa, e aqui é sempre aberto para todo mundo, para todas as linhas de pensamento, concepções religiosas, ideologias, né, políticas, partidárias, enfim, a gente está aberto para todos aqui. Então, eu agradeço a pergunta e agradeço também todas as outras pessoas que têm participado. Desculpa te interromper, mas é só que eu queria fazer esse apontamento aqui no momento. A gente tem que fazer essas perguntas de desafios. Sim, nesse momento, assim, muitas vezes a gente se depara com essas questões mesmo, né? Principalmente porque a gente é bombardeado o tempo inteiro. O pai vai num grande programa de domingo à noite e fala: eu não estou vendo meu filho, porque ela fez uma falsa comunicação de. Eles nem falam falsa comunicação de crime, né? Eles falaram que eu bati e tal, enfim. Então a gente tem que. E essas perguntas, como você bem disse, Alexandre, elas são desafiadoras, né? Porque a gente tem que pensar como construir, não é? Como construir aí um discurso, inclusive, para preservar e na verdade, alterar, fazer as alterações devidas na lei. Nós sabemos que a lei de 2006, mas que ela sofreu inúmeras, né, alterações aí, né, sempre no sentido de aperfeiçoá-la. Bom,
A outra questão que foi colocada é como que a mulher tendo, né, medida protetiva, e ela ainda assim, ela chega-se ao feminicídio, né? Patrícia que tinha que estar aqui para responder isso. Né? Se você quiser dar uma pinceladinha sobre a definição de feminicídio, a diferença de um assassinato comum ou de assassinar uma mulher, se você quiser, seria interessante Sim, também. Mesmo rapidinho, não teria problema. tá. Em 2015, o Código Penal ele sofreu uma alteração, colocando o feminicídio como uma qualificadora do artigo 121, né? Que, para quem não está familiarizado, né? O artigo 121 é o artigo que define o homicídio, tá certo? E o feminicídio, em razão ele só o agressor, né, o autor no caso, ele sofre um aumento na pena se ficar constatado que é feminicídio. O que seria esse feminicídio, né? Quando o motivo da morte for desprezo pela mulher. Né? E aí já não fala de gênero, eu acho que ainda temos que evoluir um pouco, né? Mas a gente não trabalha ainda, quer dizer, a gente não, o código não prescreveu assim, né? Prescreveu que seria contra a mulher, aí não fala de gênero, fala de mulher. Então, nesse sentido, muito juiz não aplica o feminicídio, por exemplo, a mulheres trans e travestis. Né? Mas é uma qualificadora, ou seja, você tem um aumento de pena, né, se ficar determinado que foi em decorrência de você ser mulher, por menosprezo, enfim. Tá? Então, isso é recente também, 2015, né, relativamente recente. A gente considerar que nós estamos em 5 anos aí para o direito é pouco. Né? Eu sou historiadora, eu sempre acho que 5 anos não é nada, né? Bom, e aí a gente estava falando sobre as medidas protetivas, né? Sim, eu vou Bom, repetir a pergunta da Joelma aqui. A Joelma faz a ótimo. seguinte pergunta: Nilma, sabemos de muitos casos de mulheres que fazem denúncias e mesmo assim acabam sendo assassinadas pelos seus ex-companheiros. Então aqui já não tem mais uma relação. Há uma falha na lei, há uma falha na Lei Maria da Penha ou há uma falha na proteção? Não há falha na lei, né? Falha na proteção também, enfim. A gente sabe, porque a gente sempre vê aquela história do copo meio cheio ou meio vazio, né? Sabe naquela história, né? O copo tá lá, ele tá na metade. Aí você, né? Aí você vai falar, o copo tá meio cheio. Aí o outro, né, vai falar, o copo tá meio vazio, né? Enfim, a Patrícia, por exemplo, que é uma pessoa que eu confio muito nas percepções que ela tem, porque ela trabalha com isso, né, cotidianamente, ela acha que tem uma coisa meio sensacionalista, no sentido assim, de tentar desqualificar as medidas cautelares, sabe? As medidas protetivas. Ela diz o seguinte, né? Tem muita gente que é salva. Tem muita gente que é salva com as medidas protetivas. Então, que ela prefere, né, nessa história aí, prefere ver o copo meio cheio do que ver o copo meio vazio. É um desafio? Claro, é um desafio. É um desafio, por exemplo, porque às vezes você vê, né, quando o feminicídio acontece, então você vai buscar o histórico, né, daquela mulher, ver se ela passou por alguma medida protetiva, né, e aí você fala, nossa, ela tinha medida protetiva, puxa vida, o que aconteceu? Por que, né? Onde que está a falha aí? Né? Muitas vezes a pessoa está com medida protetiva, mas ela sai do abrigamento, né? Muitas vezes ela volta, muitas vezes ela não comunica, ela encontra com o agressor naquela perspectiva de que ele vai mudar, né? Então, mais uma vez, é um assunto espinhoso e que tem também vários fatores, né? Então, eu fico com a Patrícia no sentido de que a medida protetiva ela foi fundamental, né, para mais um passo, né, para a proteção da mulher, né? Às vezes falha,
infelizmente, mas a gente salva muita gente também com a medida protetiva, né? A gente salva muitas, né? Eu já tive contato com muitas pessoas que foram salvas pela medida protetiva. Então a gente tem que começar a ver isso. Claro que quanto mais as mulheres souberem, né, dos direitos dela, saber que existe abrigamento, né, com políticas públicas que cheguem até todas as mulheres, né, não sei se você sabe como que funciona, né? Mas, por exemplo, o abrigamento, normalmente, ele não é divulgado, né? Exatamente para que o agressor não tenha acesso, né, à agredida, né, à mulher. Então, isso tudo tem que chegar para as mulheres, para elas, inclusive, entenderem que elas não estão sozinhas, né? Não estão sozinhas. Então, não vejo como falha, Joelma, não sei se eu consigo assim, te responder, porque é uma pergunta que é isso, né? Uma forma que você tem de ver e analisar os dados. Como é que eu vou analisar o dado, né? Eu faço um levantamento lá, em Belo Horizonte, tivemos 20 homicídios. Desses 20 homicídios, quem tinha medida protetiva e quem não tinha? Mas não aparece, por exemplo, quem teve medida protetiva e que não entrou nessa estatística do feminicídio, né? Então, um pouco a gente trabalhar com os dados, combinando esses dados, né? Vendo, né, quem teve medida protetiva, quem não teve, né, do feminicídio, quem tinha e quem não tinha, né? Mas, de fato, as medidas protetivas, elas são muito eficazes, assim, né? Agora, ser eficaz não significa que a gente vai conseguir né, um alcance, né, de 100%, né? É a história do copo meio cheio, meio vazio, né? Ô, Nilma, a gente está chegando ao fim da nossa conversa. Eu Ah, tenho... pois é, passou rapidinho. Passou rapidinho, mas nós já estamos aqui ao vivo há um bom tempo, né? Já são 20 É, horas e 36 minutos, então 1 hora e exato. 36 minutos de live já. Sobre esse assunto, eu acho que ficou bastante claro que nós temos uma dificuldade com a própria forma que a mídia ela é estruturada. Posso estar enganado, mas a mídia acaba vivendo de cliques, né, atualmente, né? Ninguém assina jornal mais, pouquíssimas pessoas. Então os jornais, a grande mídia acaba ganhando, como eu ganho aqui no canal, né? Esses vídeos eu não vou ganhar nada, porque o tema o YouTube já bloqueia de uma vez. Falou em violência, o YouTube já não deixa mais monetizar, mas eu ganho com a AdSense, com a propaganda que passa, bem pouquinho. Mas esses canais que têm muitos cliques, como Folha de São Paulo, UOL, enfim, esses jornais pequenos da região, eles ganham com esses cliques. Então, se eu faço uma chamada que eu leve a pessoa a clicar, eu ganho mais. Então, normalmente, esses repórteres, de uma maneira geral, estão interessados com a informação, mas também direcionar a pessoa a clicar é um interesse. Então acaba ficando ali o peso, né, e duas medidas. Por isso que a gente Sim, tem que embasar principalmente naquelas fontes mais confiáveis, daqueles veículos de informação que têm mais prestígio e tenha uma forma de manutenção mais garantida, que não dependa tanto do clique. Né? Então, por exemplo, as pessoas criticam muito a Folha de São Paulo, mas ela é imparcial, né? Dentro do que ela se propõe. Ela vai acabar mostrando as informações. Eu estou citando um, mas nós temos vários. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque é muito mais fácil eu trazer, por exemplo, uma reportagem: mulher faz falsa denunciação contra marido para ficar com os bens, por exemplo. Isso vai dar muito mais clique do que uma reportagem: mulher agredida por marido na sua residência. Então, essas estruturas são feitas para isso. E aquilo que nos choca sim, acaba nos trazendo mais informação. E a gente também vive do senso comum, né, Nilma? Eu gosto. Aqui a gente tem até um vídeo sobre senso comum aqui, que são aquelas informações que a gente acha que são corretas, mas a gente não tem é, certeza. Então a gente vive de senso comum. Ah, por exemplo, eu gostei muito quando você disse né, que os BOs têm diminuído, né, durante a quarentena. Mas isso não significa que há uma redução da violência. Isso é um pensamento científico, crítico. A gente vê o dado e a gente analisa ele a partir dali. A gente não acredita naquela exato. primeira análise. Eu poderia dizer, ah, não, então diminuiu.
não diminui. Exato, tem que ter cuidado, né, da gente lidar com esses dados, né, a gente tem que ter, enfim, mas assim, a live, eu vejo que o papel também é esse, né, a gente sair dessas grandes mídias, né, e tentar buscar essas mídias, vamos dizer, alternativas, né, essa palavra alternativa também não é uma palavra muito boa, né, mas tentar buscar mesmo outros veículos, outras formas, né, de se analisar o mesmo dado, né, o mesmo dado, porque todas as pessoas envolvidas, né, nesse momento da segurança pública acreditam que a violência ela não diminuiu foram os registros, né, os REDs que foram diminuídos, que inclusive agora, né, acho que eu posso até falar aqui também, existe o boletim virtual, né, então é mais um canal, né, a mulher pode estar em casa, ela não precisa de sair, né, e ela pode fazer o boletim virtual de violência doméstica, inclusive solicitando aí a medida protetiva, né? Isso também é muito bom, né? Porque ela não tem que sair, tem que ir até a delegacia, muitas vezes. É claro que a gente sabe também que não é todo mundo que tem, a gente tem sempre que pensar nisso, não é todo mundo que tem computador em casa, né? Por isso que a gente tem que contar com os vizinhos, né? A gente tem que ter uma relação assim, porque numa dessas o vizinho responde pra gente, fala pra gente, embora pelo WhatsApp a pessoa consiga fazer também, né? Então, o WhatsApp, pelo celular as pessoas consigam fazer também, né? O BO virtual. Então é isso. Lembrando que esse BO virtual é para Minas Gerais, né, Nilma? Minas Nós Gerais. temos uma audiência que ela é do Brasil todo, então esse vídeo vai ficar Acho que São gravado. Paulo também tem, Campinas, tem umas do Sul também que tem, eu não sei te dizer todas, né? Minas Gerais, inclusive, foi uma das últimas a aderir aí a este projeto de lei. Pessoal, então eu agradeço a Nilma. O convite já está feito. Quando ela quiser voltar, a gente pode marcar para falar sobre alienação paternal. Tem outras perguntas sendo feitas, muitos elogios, né? A sua fala concisa, clara, objetiva, que nos faz ficar ali encantados com ela. Agradeço muito a sua participação. Peço desculpas pelos problemas técnicos. Já eram mais ou menos esperados, mas infelizmente aconteceram, mas Dá um não houve sabor prejuízo. diferente. Acho que não houve É o prejuízo, não. copo meio cheio, né, Bom Alexandre? pra gente aprender, né? Não é? Muito Então tá bom, eu que obrigado. agradeço, viu? Agradeço muitíssimo, estou à disposição, precisando, estamos aí. Queria dizer, mais uma vez, convidar todo mundo para o webinário da rede de enfrentamento, nos dias 27 e 28 agora, de agosto, de 9 às 12. Entrem lá no canal, a gente vai fazer toda a divulgação por lá, tá? E queria agradecer imensamente você, Alexandre, que tem nos proporcionado momentos assim, né, de maior reflexão, né, de levar para as pessoas a informação, né, da melhor maneira possível, tá? Queria agradecer e falar que estou à disposição. E Beijo para todos, boa noite, gente. obrigado, pessoal. Com Deus, até mais, viu? Dá o like aí, compartilha, clica no link da descrição, que também vai ter o canal delas. Se a gente conseguir bater a meta, a Patrícia vem. Então, vamos lá, vamos nos inscrever, vamos ajudar, porque essa aqui é uma causa que merece, né? A gente acaba se inscrevendo em tanto de canal de bobagem aí, ó, receita, comida, jogo, enfim. Aqui não, aqui é um canal que realmente precisa crescer e é um tema de grande relevância para nós. Muito obrigado, fiquem com Deus, até muito breve.